Então, fazendo um vídeo talvez, espero, né, rápido, muitos alunos, eles chegam para mim com muitos vícios, né? Muitos vícios, assim, eles na aula eu não consigo escutar o que eles estão tocando. Quando eu consigo escutar, é um som que falha pra caramba, muito ruidoso, etc. E quando eu verifico a causa, normalmente a causa é porque, sei lá, eles só podem tocar à noite, moram no apartamento, não querem incomodar a família, os vizinhos, etc. Coisas do tipo, né? Então eu imagino que esse seja um dos problemas comuns, né? Tanto que tem um vídeo antigo do canal que eu comento como estudar guitarra elétrica em silêncio, sem incomodar ninguém, né? Por conta de eu ver problemas técnicos horríveis, né? Em alunos de guitarra que não queriam ligar a guitarra no cubo para não incomodar ninguém ou por preguiça, né? Acontece isso também, né? No violão, às vezes eu até acho um pouco engraçado, ingênuo, assim, das pessoas às vezes me perguntam se no violão corta o som do violão quando a gente pluga ele. Não tem como. O som do violão sai da madeira do violão, das cordas, passa a vibração para o cavalete, excita o tampo. Então o único jeito de você acabar com o som do violão é destruindo o som do violão, é acabando com as madeiras dele, retirando o corpo, sei lá, certo? Não tem como. Violão tradicional, né? Tem som. Como que você tem um violão que não tem som quando pluga, né? Daí é violão silent, né? Violão que não é oco, violão que é maciço, né? Não tampo maciço, mas madeira maciça, né? Então isso aí, daí você só consegue tocar amplificado. Então essa dica aqui que eu vou passar é uma dica muito simples, né? Existem alguns acessórios que as pessoas vendem que são, por exemplo, no violino existe surdina, no trompete existe surdina, existem abafadores, né? Para permitir que esses instrumentos que têm um volume verdadeiramente infernal, diferente do violão, que é um coitado, né? Que não pode tocar nem numa orquestra direito, que muito dificilmente vai ser escutado se não tiver amplificado, né? É você utilizar um pano, uma meia, qualquer elemento, né? Você pode testar e para você estudar, né? Então isso vai abafar o som. Então assim, é muito melhor você ter um som do violão abafado, né? E tocar forte no sentido, a força necessária para produzir som, a força normal, do que você ficar desenvolvendo vícios. Então, tipo assim, se você aprende a ficar seguindo setinha, batendo, montando acorde aqui, quando você tentar tocar para valer, não vai sair nada. Então, é interessante. Eu não acho que você deva treinar sempre dessa forma. É importante que você também tenha contato com o instrumento, com o som real, né? Então você vai pegar o pano e colocar aqui próximo à ponte, certo? Então, nisso, você vai ter um timbre diferente, mas o som, ó, muito mais fraco, né? Tirando, né? E quanto mais pano você colocar mais para frente, né? Isso pode alterar notas, mas normalmente, né? Você pode dobrar esse pano também para ficar mais, né? Então é um som que nos sustenta, né? Se eu caprichar isso aqui, vamos ver. Ó, vou dobrar o pano aqui 4 vezes, por exemplo, e vou passar por uma grande extensão das cordas. Então, por exemplo, se você fizer uma surdina muito sutil, você ainda vai conseguir ouvir as notas, né? Aqui, muito pouco, né? Mas provavelmente as pessoas vão se incomodar muito menos. Então é muito melhor você fazer isso do que você tocar fraco,
certo? Tecnicamente, para os seus movimentos da mão direita, né? Então, normalmente eu falo isso, né? Dá para ouvir a harmonia ainda. Né? Daí tirando, ó. Né? Então, isso aí, eu acredito que é muito melhor você fazer isso, né? Do que ficar tocando baixo, certo? Ficar tocando de uma forma que você não se escuta, não tem como corrigir os ruídos, né? Eu acho que ficar sempre tocando fraco com medo, pior coisa que existe, né? Musicalmente, é tocar com medo, tocar sem confiança, medo de incomodar os outros, certo? Então, né? Caso você não goste dessa dica, né? Existem possivelmente outras estratégias para se tocar sem incomodar ninguém, né? Mas daí você tem que partir ou para uma guitarra elétrica, que é 1000 vezes mais barato do que esses violões cavados e tem muito mais recurso, certo? Né, de timbre, etc. São questões de propostas, né? Obviamente que a maior parte das pessoas que estão me ouvindo aqui são iniciantes ou, tipo assim, músicos bastante amadores muitas vezes, né? E não tem essa noção de, por exemplo, de proposta, né? Então, por exemplo, a pessoa não entende que um som piezo, um violão maciço, tem um timbre característico que é diferente, por exemplo, de um violão microfonado, que é diferente de uma guitarra elétrica, mas em termos de técnica, né? São instrumentos similares, né? Não vou falar que são iguais, porque todo instrumento elétrico permite uma ação mais baixa, permite se tocar mais fraco, né? Enfim, tem suas diferenças, certo? Enfim, então é isso, né? Eu espero que essa dica tenha sido útil para você e a gente se vê até uma próxima. Não deixe de comentar, né? Sobre seus medos de tocar, se muita gente reclama, né? Só falando mais uma bobagem, né? Eu lembro que eu tinha esse tipo de problema, né? Quando morava com família, vamos colocar assim, e eu passei a tocar guitarra, certo? Porque daí ninguém me enchia o saco. Eu ligava a guitarra na pedaleira com fone de ouvido, certo? E ninguém escutava o que eu estava tocando, porque a guitarra basicamente é assim que funciona, né? O som é pífio, né? Ínfimo. Tipo, a pessoa que reclamar de um som de guitarra desligado, basicamente ela não pode viver, né? No sentido de que o grilo a 20 metros de distância vai incomodar essa pessoa, né? Então, enfim. Então é isso, mais uma vez, muito obrigado. Caso você tenha interesse em aulas ou em algum dos meus cursos, o link fica na descrição. Se inscreva no canal e a gente se vê na próxima.